Bom dia, alunos e alunas. Estamos chegando ao final do nosso ano. Então, essas são as nossas últimas duas aulas antes da A9. Depois disso, só assistirão aulas minhas ou do Tenente Braga aqueles que estiverem em recuperação. Então, nós estamos aqui começando a nossa revisão para a A9. Lembrando para vocês que lá no bloco de Segundo Reinado, de Segundo Império, nós temos vários exercícios, coletâneas de exercícios que são para revisão da 9. Então, entrem lá. Para cada subbloquinho, economia, política interna, política externa, escravidão e imigração, nós temos exercícios. Também naquele material de preparação para a A8, porque o conteúdo da A8, o conteúdo da A7 estará na prova, na A9, já que a A9 vai focar somente no conteúdo do terceiro trimestre, excelente para vocês, excelente para nós temos lá também material que vocês poderão usar para se preparar para a A9. Então, vamos para a primeira aula de revisão, serão duas aulas, e eu torço para que todos se saiam bem na A9, ok? Então, primeira coisa, movimentos emancipacionistas, emancipação e independência. São três os movimentos emancipacionistas que podem aparecer na prova de vocês, porque estão no nosso programa. Então, os demais que a gente comentou, eles com certeza não estarão. Então, Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana. Os motivos gerais para os três movimentos são os mesmos. Então, a insatisfação com a política da metrópole, com a política portuguesa, e uma tomada de consciência de que aqueles que moram no Brasil, eles não são portugueses. Ainda não existe, para a maioria dos colonos, a ideia de eu sou brasileiro. É muito mais forte a ideia de eu sou mineiro, eu sou baiano, eu sou pernambucano. A construção da nacionalidade vai se dar por etapas, principalmente a partir da vinda da corte portuguesa para o Brasil, ok? Então, Conjuração ou Inconfidência Mineira, 1789, onde? Minas Gerais. Lembrando, a Revolução Francesa não tem influência sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ocorre no mesmo ano da Revolução Francesa, do início da Revolução Francesa, e ainda é anterior, tá? Ela acontece antes, ela é desbaratada, ela é desmontada, ela é descoberta antes. As influências sobre os mineiros que vão se revoltar, planejar a revolta, porque ela não vai acontecer. As ideias francesas ou ideias iluministas. Então, os pensadores franceses, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, a enciclopédia de Diderot e d'Alembert vão ter influência, entre outros, sobre esses homens e algumas mulheres que vão estar pensando aí a possibilidade de uma independência, em colocar, em criar uma república com capital em Vila Rica, com uma constituição, com três poderes, executivo, legislativo e judiciário, fundar uma universidade e talvez, num futuro, expandir o movimento para o resto da colônia. Então, primeiro Minas Gerais e depois, talvez, o Brasil. Quem é que vai participar desse movimento? Principalmente as elites do lugar, mineradores, sacerdotes, então você tem padres envolvidos, funcionários públicos, todos eles, de uma forma ou de outra, estavam ligados à mineração. Se não de forma direta, pelo menos de forma indireta. E o motivador específico é a insatisfação com a pressão fiscal. Professor, o que é isso? A cobrança de impostos sobre o ouro, sobre aquilo que é retirado. A gente sabe que o ouro não é um recurso renovável, então nós tivemos um pico na extração do ouro entre a década de 1740 e 1750 e depois só veio caindo.
porque o ouro brasileiro era um ouro de aluvião, era um ouro de superfície, fácil de ser explorado, e para você ir além, aí sim você precisa de técnicas mais arrojadas, precisa de capital. Só que para a coroa, o que estava acontecendo é que esses homens, esses brasileiros, esses colonos, não estavam querendo pagar os impostos, estavam sonegando, ok? Então, nós temos a denúncia dos conjurados, então, o traidor era um homem que, assim como todos os outros, ele devia muito. Estava marcada a revolta para acontecer no dia da derrama, que era o dia da cobrança compulsória de impostos. Se você não tem como pagar o que a coroa acredita que você deve, eu vou pegar os seus bens, seus escravos, suas terras, seus móveis, suas joias. Então, acaba não acontecendo a derrama e todos os conjurados são capturados apenas para as famílias e de todos, vocês sabem, somente o Tiradentes acaba sendo executado porque ele não negou participar da conjura, porque ele era o mais falador e também porque ele era aquele que tinha menos conexões políticas. A sua família, não é que ele fosse pobre, mas a sua família era aquela que tinha menos conexões com gente importante que pudesse salvá-lo de uma pena tão pesada. Muito bem. Segundo movimento, conjuração baiana. A conjuração baiana tem outros nomes. Conjuração dos alfaiates, porque uma parte considerável, né, daqueles que participam do movimento são homens pobres, pardos e negros, e aqueles que acabam sendo presos e executados, eles tinham em comum, a maioria deles, a profissão de alfaiate. Ela também é chamada de revolta dos búzios ou das argolinhas, porque uma das formas de um revoltoso, de um conjurado reconhecer o outro, era porque eles estavam usando pulseiras com búzios, com aquelas conchinhas que estão ligadas às religiões afro-brasileiras. Muito bem. Motivações específicas. Pressão fiscal, tá? Então, os impostos, que eram muito pesados. Nós tínhamos, no caso da Bahia, a crise da lavoura do açúcar. Então, o açúcar vinha numa crise que não vai fazer com que o açúcar deixe de ser um produto importante, mas vai fazer com que o açúcar não dê mais os lucros que dava antes, mas a pressão de cobrança de impostos continua a mesma. No caso da Bahia, nós temos duas outras motivações que são fundamentais: o racismo e a escravidão. Muitos dos que participam do movimento são homens negros e pardos. Muitos dos que participam do movimento se sentem discriminados pelo fato de terem nascido na África ou pelo fato de serem escravizados ou ex-escravizados. Então, a escravidão está na ordem do dia na conjuração baiana, não estava na conjuração mineira. Alguns até pensavam no fim da escravidão em Minas Gerais, mas não era uma prioridade. Aqui era uma prioridade, aqui era uma bandeira, tá? Quem participa do movimento? Setores das elites, claro, né? E homens pobres. Qual era o centro de troca de ideias dessas pessoas? O que dava certa liga, que fazia com que gente que era rica convivesse com gente que não era tão rica assim? Não eram somente as ruas da cidade de Salvador, mas a maçonaria. Então, a maçonaria já está aqui presente como um centro de irradiação de ideias liberais, ok? Influências sobre a conjuração baiana. As ideias iluministas, então as ideias francesas, a Revolução Americana, que eu acabei não falando, né, com a Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira, ela é fortemente influenciada pela Revolução Americana, tá? O exemplo dos Estados Unidos, a sua declaração de independência, o fato deles terem vencido a Inglaterra, tem forte influência na Inconfidência Mineira. Nós podemos fazer também a mesma coisa aqui em Minas Gerais. Na Conjuração Baiana, a influência da Revolução Americana existe, mas há também a influência da Revolução Haitiana, que vocês devem lembrar, vocês precisam lembrar, que foi feita por homens negros e pardos, alguns deles escravizados. E aí eles servem de modelo, principalmente para os mais pobres que participam da Conjuração Baiana. Nós temos também a influência, agora sim, da Revolução Francesa.
1799, a Revolução Francesa já aconteceu, está em andamento há muito tempo, nós já estamos entrando na fase de Napoleão, tá? E de qual fase da Revolução Francesa? Da fase jacobina, que é aquela considerada mais radical em termos de igualdade, é aquela que vai abolir a escravidão na França, ok? Então, a discussão do fim da escravidão já está aqui nesse momento. E no caso da Conjuração Baiana, eles abraçam isso como bandeira. O objetivo dos baianos era a independência da Bahia e do Brasil. Não era um talvez, como em Minas Gerais, era uma certeza, tá? O levante vai se iniciar, vai ser reprimido e é mais um movimento que fica marcado na história, mas que vai carregar esse nominho de conjuração. Então, quem vai determinar o que é o colonizador, é a metrópole, são os portugueses. Vai dizer que eles são os traidores, né? Quando, na verdade, tanto mineiros quanto baianos só queriam o direito de sua autodeterminação, de terem sua independência, seu próprio país. Conjuração mineira versus conjuração baiana. Então, a conjuração mineira, independência de Minas Gerais e talvez do Brasil, manutenção da escravidão, a maioria dos líderes foram poupados. Conjuração baiana, a independência da Bahia e do Brasil, em seguida, isso estava lá na lista deles, abolição da escravidão, e a maioria dos seus líderes eram homens pobres, eram homens pardos e foram mortos, ok? O outro movimento, a Revolução Pernambucana, ou dos padres, por conta da grande participação de padres ou ex-padres no movimento, vai acontecer em 1817 em Pernambuco. Motivações: crise econômica. Se o açúcar, a crise do açúcar impacta a Bahia, impacta muito mais Pernambuco, tá? O peso fiscal, a insatisfação com a política de Dom João VI, porque a corte já está aqui, os sentimentos republicanos. Quem vai participar? Nós temos membros das elites e dos grupos populares. Daí você ter interesses diferentes. Havia gente dos grupos populares que queria abolição, mas as elites não queriam abolição, ok? Ou nem todos ali acreditavam que a abolição pudesse vir imediatamente. Influências. As ideias iluministas, fundamental, não esqueçam disso, né? A influência, por exemplo, do pensamento, que é um pensamento iluminista de viés liberal, de separação entre três poderes, que o Estado e a Igreja devem ser separados, por aí vai. Revolução Americana, o exemplo maior, e a Revolução Francesa. Havia, inclusive, um dos líderes da Revolução Pernambucana que pensava em dar abrigo, né, tirar Napoleão do exílio e trazer para o Brasil, ok? Havia influência da Revolução Haitiana também? Havia, mas muito menor. Diferencial. Se as outras elas sonharam em fazer um movimento, este aqui aconteceu. Então, eles chegaram ao poder, tiveram governo e constituição. Também foram, né, houve dura repressão, muitos dos seus líderes foram presos e executados. Alguns outros ficaram na prisão, depois foram perdoados, Cipriano Barata, que já tinha participado da Conjuração Baiana, enfim, mas a punição ela foi pesada por parte de Dom João VI. Então, são os três movimentos emancipacionistas que vocês precisam lembrar, ok? Muito bem. Muito importante agora, período joanino, 1808-1821. Dom João VI, rei de Portugal, quando ele vem para o Brasil, ele não era rei ainda, ele era príncipe regente. E a corte portuguesa, como foi lá o trabalho que vocês fizeram lá para a A7, a complementação de nota da A7, a vinda da corte portuguesa para o Brasil não foi decidida da noite para o dia, foi decidida depois de muito planejamento, foi decidida com 1 ano de antecedência, então medidas foram tomadas, mas é claro, era um plano secreto e você não podia botar no jornal que a corte ia se mudar, tá? E o motivador dessa tomada de posição foi o bloqueio continental, quando Napoleão ele ordena que nenhuma nação da Europa, aliada ou não da França, poderia fazer comércio com a Inglaterra. Portugal tinha acordos com a Inglaterra, Portugal não tinha como enfrentar militarmente a França. Portugal não podia trair a Inglaterra, porque a Inglaterra ameaçava, inclusive,
sublevar o Brasil e levar o Brasil à independência. O Brasil era a principal colônia de Portugal nesse momento. Sem o Brasil, Portugal entraria em colapso também, em termos econômicos. Então, do outro lado, a França pressionando. Então, não foi uma fuga, foi uma retirada. Com a vinda da família real para o Brasil, nós vamos ter que tomar uma série de medidas que possibilitassem a transformação do Brasil em centro da monarquia portuguesa. Então, primeira medida, abertura dos portos às nações amigas. Quem são as nações amigas de Portugal neste momento? Neste momento, a nação amiga de Portugal é a Inglaterra. Simples assim, tá? Havia os Estados Unidos, o Brasil poderia comerciar também com outras nações vizinhas independentes da América, mas era basicamente a Inglaterra, ok? Só de abrir os portos às nações amigas, e não se abriu todos os portos, eu até falei para vocês que Porto, por exemplo, de Santos, não foi aberto para o comércio nesse momento ainda, nós já temos a ruptura do pacto colonial. Nós já estamos a caminho da independência, tá? A independência ela vai ser feita por Pedro, né, pelo príncipe Dom Pedro, mas ela começa a ser plantada aqui, tá? Com a vinda da família real portuguesa. Então, o Brasil torna-se centro do Império Português, ou como estava lá no trabalho da A7, centro da monarquia portuguesa. E nós vamos ter a criação aqui de estruturas administrativas, militares, econômicas e outras que foram fundamentais para a independência. Afinal, agora, o Brasil era a capital, o Rio de Janeiro era a capital do Império Português, e o Rio tinha que ser uma capital digna, e o Brasil, não, uma capital digna desse império. Então, vai ser criado o Banco do Brasil, as primeiras escolas superiores, que são as escolas de medicina, né, de cirurgia de Salvador e do Rio de Janeiro. Vai ser criada a Real Academia Militar, que depois, né, ela é criada, ela vai ficar no centro do Rio de Janeiro e depois, com o passar do tempo, ela vai sendo transferida para a Praia Vermelha e depois para Resende, onde ela está hoje, é o miolinho de origem da AMAN. Nós vamos ter a vinda da missão francesa para o Brasil depois da queda de Napoleão. Por que uma missão francesa? Porque se acreditava que os franceses eles eram os melhores artistas, eles tinham a melhor literatura, eles tinham a melhor cozinha, eles tinham grandes cientistas. Então, a missão cultural francesa vem para cá para ajudar a embelezar o Rio de Janeiro como capital, para desenhar esse Rio de Janeiro e por aí vai, ok? Com a derrota de Napoleão, começam as pressões para que Dom João volte para Portugal. Porque quem estava administrando a metrópole, Portugal, na verdade, eram os ingleses. Isso estava causando grande insatisfação. Dom João, a mãe dele vai morrer e ele vai ser coroado rei aqui. Mas antes da coroação, ele vai declarar o Brasil Reino Unido com Portugal e Algarve. Porque o Reino de Portugal é Reino de Portugal e Algarve. Tem gente que não entende isso, mas veja, o que é? Quando você transforma o Brasil em Reino Unido, você coloca o Brasil para efeitos administrativos, para efeitos legais, no mesmo nível de Portugal. Então, a princípio, pela lei, tanto fazia o rei estar aqui ou o rei estar lá. Só que para os portugueses, não era tanto fazia, não. Então, eles vão tentar uma primeira revolta em 1817 e em 1821 nós vamos ter a Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto. Ou o rei voltava para Portugal, ou ele corria o risco de quê? De perder a coroa. E Dom João VI vai voltar para Portugal. Mas ele volta com a família inteira? Não, ele deixa o filho mais velho aqui. Seu filho mais velho, que é seu herdeiro direto. Havia a pressão das cortes, né, dos deputados reunidos em Lisboa, para que Dom Pedro voltasse. Ah, Dom Pedro não quer voltar? Vai resistir? Então a gente vai diminuir os poderes dele. Vai colocar uma junta governativa na Bahia, outra no Pará, outra, de forma que ele não tenha controle de todo o território da colônia Brasil, tá? Nós vamos ter um abaixo-assinado que vai levar o príncipe ao famoso dia do fico, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico,
E nós vamos ter a pressão do chamado Partido Português e do Partido Brasileiro, que a gente já explicou, são correntes de pensamento. O Partido Português, por exemplo, não é formado só por portugueses, ou o brasileiro só por brasileiros. Mas o Partido Português queria o quê? A manutenção do Brasil como colônia, submisso a Portugal. Se possível, revogando, inclusive, medidas que tinham favorecido os comerciantes ingleses, restaurando antigos privilégios, então mantendo o Brasil na posição de colônia. Eles não se importavam em diminuir poderes de Dom Pedro, mas eles se importavam em manter o Brasil como colônia. O Partido Brasileiro, ele já tinha gradações. Então você tinha uma ala minoritária do Partido Brasileiro que queria a independência com república, com abolição, mas isso era a minoria, e você tinha as duas alas ali majoritárias. Uma queria o Brasil como colônia, sob a liderança de Dom Pedro, a liderança forte, o poder central forte de Dom Pedro, mantendo o que tinha sido ganho durante a presença de Dom João VI. Havia uma segunda corrente do Partido Brasileiro que queria a independência com Dom Pedro I, com a manutenção da monarquia e mantendo o que tinha sido ganho. No fim das contas, quando se percebe que o que estava em andamento era o rebaixamento do Brasil à condição de colônia, as duas alas majoritárias do Partido Brasileiro se unem. E a principal liderança é o José Bonifácio de Andrade e Silva, que era da ala que queria que o Brasil continuasse colônia. Mas, se é para ser colônia rebaixada, né, não vai ser mais Reino Unido, vai ser colônia, sem direitos, então é melhor a independência. Antes mesmo da independência, temos a convocação de eleições para uma Constituição. Isso já é um processo de ruptura, tá? Bem, então o que a gente vai ter? Em 7 de setembro, nós temos o Grito do Ipiranga, nós temos Dom Pedro declarando independência ou morte. Por quê? Porque chegam lá de Lisboa ordens para que ele volte imediatamente para Portugal. E ele estaria tendo o seu poder totalmente confiscado, e lá em Portugal o pai dele estava quase que em uma condição de refém, de prisioneiro das cortes de Lisboa. Temos guerra de independência? Temos. A independência não veio na mão facilmente, tá? A resistência principal vai se dar na Bahia, no Pará, que tinha sido governado de forma independente, né, como Grão-Pará e Maranhão, depois Grão-Pará, então era um estado à parte que só tinha se juntado ao Brasil, de novo, graças à presença de Dom João VI aqui, então o Pará resiste. A resistência no Maranhão é menor, mas Bahia, Pará e a Cisplatina, que é o Uruguai. No caso do Uruguai, a situação já é mais complicada. Por quê? Dom João VI tinha ocupado a região, era uma região que os portugueses sempre quiseram. Dom João VI ocupa porque ele é casado com uma princesa espanhola e o rei da Espanha estava prisioneiro dos franceses, mas a população da região ela é majoritariamente de origem espanhola e indígena também. Eles não são portugueses e eles também não se sentem brasileiros e eles vão resistir. São submetidos por Dom Pedro nesse momento, mas depois nós vamos ter a Guerra de Independência que vai conduzir à separação final do Uruguai, ok? O Brasil está independente. Ainda temos conflito, mas precisamos de uma Constituição. Então, nós vamos ter eleições em 1823, são as chamadas da mandioca, porque a riqueza, para que você pudesse votar a renda, era definida em alqueires de mandioca. O projeto da Constituição é de José Bonifácio. Ele previa que o Brasil seria uma monarquia liberal, então naquela questão dos direitos à vida, à liberdade, à propriedade, então você tem uma influência forte do iluminismo, mas com um poder central forte. E aí, por favor, gente, teve gente que se confundiu com isso no trabalho bônus para 8. Nós não estamos falando de absolutismo, nós estamos falando de um rei que tem poderes, não de um rei decorativo, mas de um rei que não pode se contrapor, se sobrepor ao poder legislativo e ao poder judiciário. Então, o poder executivo é do rei, no caso nosso do imperador, ao legislativo e ao judiciário. Este rei, ele vai ter um conselho de ministros que vai
o assessorar, que vai estar governando junto com ele, mas é um poder central forte para tentar evitar o quê? Que você tenha a separação de territórios que pertenciam ao Brasil. Nesse momento, a gente ainda está construindo o Brasil, construindo a nacionalidade. E o José Bonifácio, ele era um abolicionista, ele previa a abolição progressiva da escravidão, que foi o que aconteceu no Brasil, mas que nesse momento era uma bandeira muito radical para a maioria dos membros do Partido Português e do Partido Brasileiro, que são os que estão representados ali dentro da Assembleia. Dom Pedro começa a se desgastar com a Assembleia Constituinte, ele discorda de algumas decisões, ele começa a entrar em conflito com José Bonifácio, com o grupo dos Andradas, que José Bonifácio tinha irmãos ali, que todos eles eram políticos, e aí nós temos a Noite da Agonia, que é o fechamento da Constituinte. Então, a nossa primeira Constituição ela não foi promulgada, ou seja, aprovada pelo parlamento, ela foi outorgada. Ela é liberal nos direitos? Ela é sim. Ela vai garantir todos aqueles direitos que os iluministas defendiam. Vai garantir todos eles. Ela vai ter 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas ela vai inovar, colocando lá dentro o poder moderador. Não são os brasileiros que inventam essa história de poder moderador. Isso foi inventado por um jurista iluminista francês chamado Benjamin Constant, ou Benjamin Constant, não o que vai fazer a República no Brasil, mas o francês, né, de quem ele vai receber o nome aí em homenagem. Então, a ideia do poder moderador é que cabia ao monarca, né, fiscalizar e intervir nas decisões do judiciário, do legislativo e do executivo, que seria o Conselho de Ministros, né? Teria um primeiro-ministro aí, ou um presidente do gabinete, como vai ser o caso no Brasil. O voto ele é censitário. Voto censitário é voto pela renda. Voto pela renda. Para votar, você tinha que ter renda. Indireto, porque há o eleitor de primeira instância que vota em quem vai votar. Então, o voto é indireto e o voto é censitário. E aí é uma série de características. Estrangeiro não pode votar, o escravo não pode votar, obviamente. As mulheres não são citadas, mas se pressupõe que elas não podem votar também. O analfabeto pode votar, isso não é um problema, o voto é aberto e por aí vai, ok? A religião oficial é a católica, mas com liberdade de culto. Então, nós temos, isso é uma questão de influência total do iluminismo. Então, você não vai romper com a Igreja Católica. A Igreja Católica, inclusive, ela está submetida ao poder do imperador em muitos aspectos, mas você pode exercitar outras religiões desde que o seu templo não tenha características de templo. Então, você não pode escrever lá a Igreja Anglicana na porta do prédio ou colocar torre, sino, cruz ou algo que pudesse identificar aquilo como uma igreja, por exemplo. Muito bem. Primeiro Império, primeiro reinado, 1822, 1831. Temos a Constituição outorgada, primeira coisa, mas nós vamos ter uma crise econômica muito grande. Os tratados com a Inglaterra, eles vão expirar durante o governo de Dom Pedro I, mas ele vai manter baixas as taxas alfandegárias, só que agora não somente favorecendo a Inglaterra, mas favorecendo também outras nações. Significa o quê? Que o governo brasileiro vai arrecadar cada vez menos na alfândega, que é aquele dinheiro certo, porque tudo que entra tem que passar pela alfândega ou é contrabando, tem que passar pelos portos ou pelos postos de estrada ou é contrabando. Isso era do interesse da Inglaterra, sem dúvida, que também vai obrigar ou vai pressionar Dom Pedro a assinar um tratado prevendo o fim do tráfico negreiro, e ele vai assinar de forma autoritária, sem passar pelo parlamento, mas a Inglaterra também vai lucrar muito, os produtos ingleses vão inundar o mercado brasileiro. Desde Dom João VI, tem cachorrinhos latindo na rua, né? Nem aqui, o meu tá quietinho. Desde a época de Dom João VI, não havia mais nenhuma proibição a indústrias, manufaturas aqui no Brasil, tá? Primeiro na colônia, agora o Brasil independente. Porém, além de você não ter o interesse das elites locais investirem na indústria, neste momento, você tem o mercado brasileiro inundado por produtos ingleses.
Muito bem. Uma outra questão que conduz o Brasil a uma crise econômica são os gastos militares elevados. Primeiro, nós temos o quê? A Guerra de Independência em si. Segundo, a Guerra da Cisplatina, 1825-1828, que vai garantir a independência do Uruguai. O Brasil perde. E o Brasil gasta muito nessa guerra. E esta guerra era uma guerra que não tinha, em larga medida, o interesse das elites brasileiras. Era uma guerra que satisfazia o interesse de Dom Pedro, que já estava sendo visto como um príncipe autoritário. Ele fechou a Assembleia Constituinte e um príncipe que não ouve os seus conselheiros ou que só ouve os conselheiros que dizem o que ele quer ouvir, tá? Isso tornava Dom Pedro I absolutista? Não! Por favor, não confundam, mas o tornava um governante autoritário. E essa veia, né, impositiva de Dom Pedro, ela se torna ainda mais evidente na Confederação do Equador, que não é um movimento emancipacionista, gente, é um movimento separatista, que vai acontecer onde? Pernambuco, claro, Pernambuco. E também consegue tomar o poder, e também vai adotar uma constituição, provisoriamente a da Colômbia, e vai apelar para os Estados Unidos para a doutrina Monroe, dizendo que, na verdade, Dom Pedro I, aproximando-se do Partido Português, estava promovendo a recolonização do Brasil, e ele era um governante estrangeiro, porque ele tinha nascido em Portugal, e por aí vai. O imperador vai reprimir pesadamente a Confederação do Equador. Tem a morte do Frei Caneca, que até os seus inimigos políticos que tinham ficado fiéis a Dom Pedro pedem pela vida dele, Dom Pedro não cede. Então, tudo isso conta contra o imperador. Nós temos o escândalo da vida pessoal de Dom Pedro. Então, ele era um homem de muitas amantes, mas ele vai ter uma grande amante que é a Domitila, a Marquesa de Santos. Isso vai causar sofrimento público e humilhação à imperatriz, a forma como ele lida com o assunto, e a imperatriz vai morrer, né? Não porque ele tem uma amante, isso não era o caso, mas por conta, né, de toda essa situação de sofrimento, e a sua saúde vai se debilitando e etc. E ela morre, e tudo isso acaba entrando na conta de Dom Pedro. Em 1830, nós temos o assassinato de um jornalista que era crítico do imperador, e veja, a justiça seja feita a Dom Pedro. Ele era autoritário, veja bem, mas ele interferia praticamente nada na imprensa. A imprensa, nesse momento, é uma imprensa livre, desde que você tenha alguém que banque o jornal, ou o que quer que seja. Quem interferia na imprensa era o José Bonifácio. José Bonifácio, se ele pudesse, na época que ele tinha muito poder, ele impunha censura. Dom Pedro I não, até escrevia para os jornais com um nome, com outro nome. A gente sabe que era ele que escrevia e aparecia nos jornais defendendo ideias como o fim da escravidão, que ele não podia defender publicamente. Mas o fato é que o Líbero Badaró, esse jornalista italiano que estava no Brasil, ele é assassinado e Dom Pedro I vai ser acusado de ser o culpado. E aí, Dom Pedro, que tinha se casado de novo com uma outra princesa europeia, está viúvo, ele vai fazer uma visita a Minas Gerais no início de 1831, e ele vai ser hostilizado, vão recebê-lo aos gritos de assassino. Em uma determinada cidade, vão colocar um caixão no meio da rua. Então, para a opinião pública, que era formada pelos jornais e pelas conversas, né, de rua, Dom Pedro, ele era não somente autoritário, mas ele tinha mandado assassinar o Líbero Badaró. Dom Pedro, que tinha sido saudado lá no início como príncipe que tinha sido feita a independência, agora ele é visto cada vez mais como um problema. E os sentimentos republicanos, eles começam a crescer aqui no Brasil. Entre 13 e 15 de março de 1831, nós vamos ter um combate de rua, que é a Noite das Garrafadas, no centro do Rio de Janeiro, entre brasileiros e portugueses. Um detalhe importante, os portugueses eles eram donos da maioria dos estabelecimentos de comércio varejista. Então, era aquele comércio que vendia as coisas do dia a dia, o feijão, a carne, a mandioca, etc., e que estavam sofrendo com a inflação. Nós estamos numa crise econômica nesse momento. Então, os portugueses, eles são cada vez mais vistos com ódio, aquele sentimento de xenofobia, então com ódio pelos brasileiros.
Dom Pedro ele acaba se posicionando a favor dos portugueses, depois ele recua, demite seus ministros, coloca brasileiros e recua de novo, e o que estava em risco era a unidade do Brasil, era a monarquia. Por conta disso, em 7 de abril, Dom Pedro I ele vai abdicar, ele abre mão do trono em favor de quem? Do seu filho Pedro de Alcântara, que vai ser Dom Pedro II, a partir de agora, que só tem 5 anos. Então, ele entrega às elites brasileiras o governo da nação. Ele se retira de cena, ele vai para Portugal, ele vai viver muito pouco depois disso. 1831 ele renuncia, ele morre em 1834. Tá? Teve gente na questão bônus que ressuscitou Dom Pedro I, trouxe ele de volta para o Brasil. Ele, vampiro, zumbi, não sei, mas ele morreu em 1834. Mas o que se garante aí é a manutenção da monarquia. Agora o Brasil vai ser administrado por esses grandes senhores latifundiários que vão determinar os destinos do país, ainda muito jovem, enquanto Dom Pedro II é uma criança, ok? Enquanto ele é menor de idade. E nesse momento, segundo a Constituição, ele seria menor de idade até os 21 anos, mas a gente sabe que não vai ser bem assim, ok? E entramos no período regencial, que é aquele intervalo entre o governo pessoal de Dom Pedro I e o governo pessoal de Dom Pedro II. O período regencial é monarquia, mas é um período em que o monarca, o imperador, ele é um menino e ele não vai governar em seu nome. Se ele não governa em seu nome, ninguém vai exercer o poder moderador. Você tem poder executivo, legislativo e judiciário, mas não tem poder moderador. Durante o período regencial, 2 coisas devem ser decididas. Uma, se o Brasil permanecerá unido e como esse Brasil será governado. Se de forma centralizada, com a maioria das decisões partindo da Corte do Rio de Janeiro, dos regentes, ou de forma descentralizada, com maior autonomia para as províncias. Maior autonomia para definir questões que são questões muito mais locais. Muita gente errou isso no exercício bônus. E errou, eu tenho certeza, porque não assistiu às aulas que a gente deu, sejam as presenciais ou as videoaulas. Porque eu falei disso várias e várias vezes. Eu tenho certeza que os meus colegas falaram também em sala. Então, vamos lá. Nós vamos ter a regência trina provisória. Então, são aqueles regentes que são apontados imediatamente após a abdicação. A regência trina permanente, 1831, 1835. Tá? Esses regentes, eles já não são os indicados por Dom Pedro I. Lembrem sempre, quem governa nesse momento são as elites, e essas elites são principalmente grandes senhores de terra e grandes comerciantes. Quem é que vai ser o tutor de Dom Pedro II e das suas irmãs? É o José Bonifácio. Vai ser chamado por Dom Pedro I em mais uma decisão que ele vai passar por cima do parlamento, porque ele toma para si a responsabilidade de indicar um tutor quando deveria ser o parlamento pela legislação vigente. A regência trina permanente vai decidir pela transformação da regência para a regência una, que vai ficar de 1835 a 1840. E aí nós temos, primeiro, o governo do liberal Diogo Antônio Feijó e depois a regência do conservador Araújo Lima. Liberais e conservadores nesse momento se distinguem principalmente por uma característica. Os liberais querem mais autonomia, maior liberdade para as províncias. Os conservadores acreditam que só um governo forte pode manter o Brasil unido. Essa mudança ela vai vir a partir do chamado Ato Adicional de 1834. Tá? Por isso, nós vamos ter aquela ideia, né, de que o Brasil vai viver uma breve experiência republicana dentro da monarquia. Entre várias coisas que o Ato Adicional de 34 decide, cria a regência una,
oficialmente vai abolir o Conselho de Estado, né, que era um grupo de notáveis vitaliciamente indicados que assessoravam o imperador, e vai extinguir o poder moderador e vai baixar a idade de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, para que ele possa assumir de 21 para 18, ok? Curiosamente, para você votar tinha que ter 25 anos, salvo algumas exceções. Bem, o que o ato adicional vai fazer também? Reforça o federalismo, cria as assembleias legislativas das províncias, então você só tinha assembleia na corte, uma para o país inteiro, agora você tem das províncias. Cria as eleições para regente, já falei, aboliu o Conselho de Estado, poder moderador, cria o município neutro da corte do Rio de Janeiro, então a cidade do Rio de Janeiro é o município neutro. Os municípios e as províncias passaram a ter liberdade para nomear e demitir funcionários públicos, criar impostos, desde que sem prejuízo à arrecadação do poder central. Uma das questões mais espinhosas durante o período regencial, que vai contribuir, por exemplo, para a farroupilha, é a questão dos impostos. Os impostos eram cobrados nas províncias, então uma província rica tinha que entregar seus impostos para o poder central, que redistribuía esses valores. Então, para a província rica, ter que pagar impostos que seriam mandados para uma província pobre e não necessariamente reverteriam para os seus interesses era um problema. Tá? Bem, antes mesmo da Regência Una, nós temos a questão da criação da Guarda Nacional. Tá? Porque em 1831, o Exército Brasileiro ele tinha uma composição, era formado aproximadamente por 30 mil homens, tinha uma composição muito popular, ou seja, gente mais pobre, das camadas mais baixas da sociedade, e estava mobilizado politicamente, muitos já eram republicanos. Então, o ministro Feijó, ele reduz o tamanho do exército, ele cria a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é uma tropa de elite, que exigia que você tivesse renda para você poder participar, né? Era uma força, né, uma milícia formada por cidadãos em armas, que, veja, Feijó é um liberal, a Guarda Nacional elegia os seus oficiais no primeiro momento, depois foi ser tirado, e, no final das contas, a Guarda Nacional reforça o poder local, reforça o poder daqueles que são chamados coronéis. A partir de então, coronéis de quê? Da Guarda Nacional. Porque os coronéis da Guarda Nacional eram, em sua maioria, grandes senhores de terra. Então, a Guarda Nacional, nesse momento, ela é criada e ela é elevada, enquanto o Exército ele é rebaixado no início da regência. Em 1832, nós vamos ter o Código de Processo Criminal. É muito importante. Vai criar o juiz de paz. O juiz de paz é a principal autoridade do município. Tá? E o juiz de paz ele é eleito. Então, ele é um dos poderosos daquele lugar. O juiz de paz é quem preside o tribunal do júri, tá? Que vai julgar as questões. O juiz de paz, pelo Código de 1832, ele tem poder de polícia, ele comanda a polícia, tá? Não tem chefe de polícia. E vai ser criado o habeas corpus. O habeas corpus é uma medida, né? Um instrumento judicial que foi criado na Inglaterra das revoluções inglesas e que garante a liberdade de ir e vir a um sujeito que pode estar sujeito, sujeito, terrível isso, não é, Valéria? Mas muito bem, alguém que pode estar sujeito à prisão imediata ou a ser alvo da violência do Estado. Então, é um instrumento muito importante, existe até hoje, tá? Normalmente, em governos autoritários, o habeas corpus ele é desrespeitado, ele é extinto, tá? Durante a regência, nós temos 3 partidos, tá? Pelo menos até 1834. Depois eles vão se reorganizar, ok? O liberal moderado, que é o partido do Feijó, quer maior autonomia para as províncias, quer a manutenção da monarquia, então estão esperando pelo imperador, e é o partido majoritário, tá? O próprio Partido Conservador vai sair de parte do Partido Liberal Moderado, para vocês terem uma ideia, é o partido hegemônico. Nós temos o Partido Liberal Exaltado, que quer muito mais autonomia para as províncias e que dentro das suas fileiras vai ter republicanos. Né? Então, aqueles sujeitos que eles não... Alguns já falam em abolição, continuam falando, alguns falam em república, eles não são muito apaixonados pela monarquia. E nós temos o Partido Restaurador, que é o que sobrou do Partido Português, que vai querer a volta
de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I morre, em 1834, o que o Partido Restaurador vai fazer? Ele vai se unir àquela ala do Partido Liberal Moderado que vai fundar o Partido Conservador. Tá? Então, 3 partidos, são 3 linhas de pensamento, são 3 linhas políticas, não são partidos organizados com todos aqueles detalhes que nós temos nos partidos políticos, principalmente a partir do Segundo Reinado, ok? Então é isso para a nossa primeira aula, tá? Primeira aula. E terminaremos regência na próxima aula e falaremos do Segundo Reinado. Então, de novo, reforço, façam os exercícios. Estudem para a prova. Essa prova não foi feita por nós aqui, ela veio de fora. Então, é preciso muita atenção, principalmente para aqueles que ainda precisam de nota. E, por favor, mais atenção ainda, né? Porque vocês têm muito menos matéria para estudar para essa terceira prova do que nas outras provas que havia necessidade de incorporar elementos dos trimestres anteriores. Dessa vez é só o terceiro trimestre. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.